interações intermoleculares, o que nós temos? Nós temos o seguinte, a força de interação está relacionada com uma forma que uma molécula atrai a outra, e aí influencia a polaridade da molécula separadamente, né? Então, por exemplo, né? Para uma molécula, a gente tem uma força chamada força de London, ou interação de London, né? Força de Van der Waals e dipolo induzido. Quando a molécula é apolar, ela vai interagir com outra molécula através dessa interação. Que tem isso que não. Através dessa interação. Então, você tem uma distribuição da carga na molécula igual, homogênea, né? E aí, quando você chega, por exemplo, eu tenho um O2 com outro O2, ele chega próximo a uma molécula, ele induz uma carga elétrica ali, né? É por isso que é dipolo induzido, e você tem uma interação, tá? Então, essa interação, ela acontece nas moléculas apolares. Polares, falou de moléculas apolares, interação de London, ou dipolo induzido, ou força de Van der Waals, que tudo é a mesma coisa. A dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ela é de moléculas polares. Ela acontece em moléculas onde já tem os polos, as densidades de carga bem definido. Se eu pego uma molécula de HCl, eu sei onde tem a parte negativa, que é o Cl, e o H, que é a parte positiva. Então, a parte negativa de uma molécula interage com a parte positiva da outra. A interação é representada por essas linhas pontilhadas. E aí a gente também tem a ligação de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? É a ligação do hidrogênio mais o FON. Por que o FON? FON são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Flúor, oxigênio e nitrogênio. E aí a gente tem os três classes, né? O HF reagindo contra o HF, por exemplo, o NH3 reagindo com outro NH3, o H2O reagindo com outro H2O, mas também, se eu coloco um HF interagindo com NH3, vai ter uma interação do tipo de ligação de hidrogênio ali, né? Ou se eu pego uma água, interajo ela com um álcool, também vou ter uma interação de ligação de hidrogênio, porque o álcool tem uma hidroxilana na ponta. Então, a interação intermolecular, como eu falei, por exemplo, a gente pegou aqui uma molécula de água, aqui a gente tem a densidade negativa e nos hidrogênios a densidade positiva. A parte negativa interage com a parte positiva. Essas linhas pontilhadas são as linhas que demarcam a interação. E a interação do tipo íon-dipolo, ela acontece quando você tem um composto de ligação iônica em solução. Por exemplo, eu peguei o sal de cozinha, NaCl, e coloquei em água. O que vai acontecer? Né? Ele vai se separar. O Na+ vai estar envolto de moléculas de água, onde a parte do oxigênio vai estar interagindo com o Na+, e o Cl- vai estar envolto também com moléculas de água, onde o hidrogênio, que é a parte positiva da molécula de água, vai estar interagindo com o cloro. Então, tem uma relação aí entre ponto de ebulição e a força intermolecular, e isso é importante a gente saber. Por exemplo, o dipolo induzido tem um baixo ponto de ebulição. Dipolo tem intermediário, ligação de hidrogênio entre as ligações covalentes é a maior, e aí a gente pode colocar aqui também como a interação íon-dipolo como sendo a maior, tá? Íon-dipolo seria a maior ponto de ebulição. Mas entre as ligações covalentes, a gente só tem essas daqui, tá? Nessa ordem. E aí eu peguei um exemplo aqui, ó, HF, HCl e HF2. Nessa daqui eu tenho uma interação do tipo de ligação de hidrogênio. O ponto de ebulição dela é mais alto do que uma de dipolo-dipolo e uma que é dipolo induzido.
Um outro exemplo interessante é esse gráfico aqui, onde mostra a interação entre as moléculas da família. Por exemplo, se a gente desce aqui em vermelho, a gente tem lá mudando o elemento que está ligado ao H, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, eles estão na mesma família. Aqui eu tenho uma interação de hidrogênio, aqui eu já tenho um dipolo induzido, e eu estou aumentando aqui o número atômico, né? Então, a gente tem aqui uma interação de hidrogênio, e à medida que aumenta a massa ali do elemento, na verdade, né? Você tem ali um aumento no ponto de fusão. Ponto de fusão não, no ponto de ebulição. E a solubilidade está relacionada também com com a interação intermolecular. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água com açúcar, por exemplo, que nem tem aqui nesse copo, e aqui eu mostrei a molécula de açúcar, que é a sacarose, e a água. Essas bolinhas vermelhas aqui são o oxigênio, as brancas é o hidrogênio. Nessa molécula aqui é verde, são carbonos. Aqui a cinza seria o hidrogênio e o oxigênio seria a vermelha. Por causa da interação de ligação de hidrogênio entre a sacarose, entre o açúcar e a água, a gente tem uma solução do tipo homogêneo. Aí um outro exemplo aqui seria o óleo e a água. Aqui eu trouxe alguns exemplos de óleos e gorduras, né? Que tem cadeias muito longas e cadeias muito apolares. Elas não se misturam com as moléculas de água, que a molécula de água é sempre polar. Polar. Por outro lado, a molécula de óleo ou de gordura aqui seria apolar. E aí a gente desvenda porque uma coisa não mistura na outra. Então, essas intensidades de força, essas interações, elas irão influenciar diretamente na solubilidade, tá? Se a força intermolecular ela já for mais intensa do que possível de ocorrer uma nova interação, então o soluto ele não solubiliza, permanecendo na ligação original, tá? É o caso que, por exemplo, acontece nos óleos e com a água. E aí eu fiz aqui um mapa para vocês entenderem uma questão, ó, é molécula ou íon interagindo? Tem íon. Se sim, você pode ter uma molécula, aí você vai lá e se pergunta, tem molécula polar e íon? Se não, é uma ligação química, química iônica, covalente e tal. Se sim, é uma interação do tipo íon dipolo, exemplo, HBr, que é uma substância iônica em água. Se não tem íon, pode ser uma molécula polar. Se é uma molécula polar, ela tem hidrogênio ligado ao FUN? Se tem, ela vai ser uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Se ela não tem, ela vai ser de dipolo permanente. E se ela não for uma molécula polar, ela é dipolo induzido.